Boa tarde a todos e todas que estão acompanhando o dia de hoje, o quarto dia da semana da assistente social. Hoje, com a professora Cláudia Gomes, para conversar sobre qualificação profissional, desemprego e serviço social. Terminamos a nossa semana na próxima quarta, falando sobre a lei que garante assistentes sociais na educação. Se já é lei, quando será de fato implementada? E para a gente avançar no dia de hoje, já passo para a Cláudia, para a Claudinha, para que possa apresentar alguma questão mais da sua militância e do seu trabalho profissional enquanto professora, enquanto assistente social, e para já começar também a sua contribuição para nós que estamos do lado de cá. Abração e boa fala, Claudinha, com você. Acho, querido. Me escuta direitinho. Eu estou sem fone, tá tranquilo? Vá me dando as orientações. Essa coisa do remoto, a gente a cada dia vai tentando se afinar um pouquinho, né? E sim, tudo pode acontecer, mas Mas tá com ótimo. você eu acho que vai ficar tudo bem. Primeiro, eu queria agradecer, Tássio, assim, né? O companheiro, né? Eu acho que de jornada, de lutas, né? Dizer que hoje é um dia muito especial para todos nós. E embora a condição de professora, né, de estar nessa condição de professora, né, como você colocou, mas antes de tudo, eu acho que a condição de trabalhadores que somos, né, e companheiros de luta, eu acho que esse é um dia de resistência e queria enviar aí já desde já minha saudação aos assistentes sociais, às assistentes sociais brasileiros, né, que estão na linha de frente da Covid-19 através dos mais diversos espaços socioeducacionais, enfrentando aí no dia a dia essa tarefa tão difícil que é lidar com esta crise sanitária que nós estamos vivendo. Saudar ainda aí para não perder a todas, todos e todes, né? Eu não vou conseguir falar sempre, todos, todos e todos, tá? Já deixo aqui o meu recado a todas, todos e todos os companheiros, que a cada vez que me referir como assistentes sociais, estarei referindo nesses termos. Então, a todos e todos que estão acompanhando essa live, desejar aí, saudar nesse nosso dia tão importante. Espero que as reflexões que a gente, né, traga aqui, eu tenho certeza, Tássio já colocou, são reflexões que eu acho que ajudam a todos nós a encontrar um caminho, uma saída para toda essa crise que nós estamos vivendo, que eu acho que é isso que a gente precisa, né, companheiro? Então, eu queria, antes de tudo, registrar aqui a minha solidariedade com todas as vítimas da Covid-19 e lamentar, de fato, as mais de 400, 330 mil vítimas no país, se o dado não está registrado, mas está nesse patamar, né? E registrar, não poderia deixar de registrar, Tássio, o meu repúdio contra o ataque imperialista, sionista, contra a Palestina, contra o povo palestino, não é? Que é, de fato, deixar aqui a minha solidariedade ao povo palestino. Eu acho que vivemos aí momentos muito difíceis na conjuntura mundial, e as imagens e as notícias que estamos vendo é de um genocídio, na verdade, né, o que está acontecendo na Palestina. Igualmente, deixar aí registrada a minha solidariedade à luta do povo colombiano, que resiste com muita luta e muito sangue ao massacre do governo de Ivan Duque, não é? Que, obviamente, a gente está acompanhando também na conjuntura da América Latina, uma conjuntura também muito difícil, não é? Mas que a gente se solidariza e espera, não é? Espera que o Brasil e a classe trabalhadora encontre, não é? Encontre nessa luta, nas lutas do povo colombiano e dos trabalhadores que vem resistindo na América Latina, uma inspiração, né, para que a gente possa se organizar e, de fato, ir às ruas e enfrentar, do ponto de vista da luta coletiva, todos os ataques que a classe trabalhadora vem sofrendo no Brasil. Sem ainda, né, nesse registro inicial, eu quero deixar aqui meu apoio e solidariedade. Eu não sei se ainda
A greve nacional dos residentes em saúde, isso ainda continua, eu não tive tempo de ver de ontem para hoje, dei aula o dia todo ontem. Tássio, eu não sei se você está atualizado, mas queria deixar registrado, porque foi deflagrado 3 de maio, né, do Fórum Nacional dos Residentes em Saúde, que deliberou pela greve nacional a partir do dia 4 de maio, e que, de fato, denuncia as condições de precarização, não é, da formação e qualificação dos trabalhadores na saúde, de maneira geral, que, obviamente, estão na linha de frente aí contra a Covid-19, né? Então, nos somar aí essa luta dos residentes, considerando que a BEPS compreende as residências em saúde como importante modalidade de formação pós-graduada e se soma em nota pública também, junto com outras entidades que apoiam a greve, que vem apoiando o movimento, né? Eu já não sei se ainda estão em greve, mas que acompanham o movimento, que tem reivindicado imediatamente, né, o não pagamento integral das bolsas de salários, a bonificação atrás, a falta de vacinação aos residentes, trabalhadores em saúde. Então, assim, são condições de desafios para os trabalhadores, sobretudo da saúde, nesse momento tão difícil para todos nós. Então, deixar aqui realmente o meu registro e a minha solidariedade a todos os residentes. E as assistentes sociais, não é, historicamente, são reconhecidos como profissionais inseridos na saúde e também estão sendo convocados nesse momento a compor a linha de frente, né, do combate a essa pandemia, e que encontram-se aí os residentes, como eu digo, né, que formam parte, né, que realizam qualificação profissional por meio da inserção em algum programa de residência em área profissional da saúde em todo o Brasil. A gente sabe que a profissão de assistente social no Brasil, ela atende, de fato, a uma diversidade de espaços socioocupacionais, as áreas de saúde, assistência social, previdência, não é, que empregam a maioria dos assistentes sociais, e a maior parte da categoria trabalha em contato direto com a população, nos equipamentos públicos, como os CRAs, não é? Os CREAs, os postos de saúde, hospitais, as agências do INSS, que em situações de emergência, de fato, como a que estamos vivendo, precisa continuar em funcionamento para atender às demandas dos usuários de maneira geral. Essa, inclusive, como recomendação do Cefes, que vem em nota, não é, acompanhando todo esse processo e orientando os profissionais de saúde, sobretudo aqueles que estão na linha de frente do Covid. Eu queria fazer aqui um bate-papo, não preparei, não é nenhuma fala, Tássio, professoral, eu não quero aqui, queria quebrar um pouco, né, o protocolo, se me permite, né, já conheço as minhas saudações, e tomar nota aqui, acho que registrar algumas questões que eu venho refletindo, né, e que a gente vem pensando em termos de conjuntura nacional, de conjuntura mundial, e também pensando esses reflexos dessa conjuntura toda para a categoria, não é, para a nossa profissão. Eu queria começar, então, com algumas notas sobre a crise, não é, brasileira, a crise que nós estamos vivendo, e o ajuste permanente, né, porque ela tem impacto decisivo nas condições de trabalho, né, dos trabalhadores em geral, dos profissionais de serviço social e também, não é, impactos decisivos no âmbito da qualificação e da formação profissional. Então, lá da crise, a conjuntura brasileira se desenrola de modo singular, favorecendo, de fato, a um processo brutal de exploração da classe trabalhadora, e, obviamente, acelerada agora com a pandemia, mas que vem de uma conjuntura, não é, de aprofundamento dessas condições de precarização e dos ajustes que vêm sendo feitos nos últimos anos pelos governos, não é? Sobretudo, o marco aí do governo Temer, que foi responsável, de fato, a partir do famigerado programa Um Apoio para o Futuro, recuperar completamente e colocar na ordem do dia, né, o ajuste fundo monetário das agências internacionais, recolocar na ordem do dia, a agenda neoliberal,
sobretudo no âmbito das 3 reformas, que é a reforma trabalhista, a sindical e a reforma das terceirizações. Né? Foram as reformas implantadas no governo Temer e que deixou, de fato, pendente a reforma da Previdência e encaminhou a PEC 2016, que institui o regime fiscal, né, sobretudo, que limita aí, de fato, os gastos com as políticas sociais por 20 anos. Então, acho que a gente tem desde... Aliás, eu acho que o marco aqui, eu acho que o César colocou bem ontem, eu não pude ver, porque eu estava em aula na pós-graduação, mas depois eu assisti a fala do companheiro, e eu acho que ele registrou bem um pouco a crise, né? Esse quadro de crise, eu não vou tratar ele aqui, mas é impossível não colocar as condições de fato de desemprego, as condições do trabalhador dentro dessa conjuntura, não é? E o marco, não é? Desde 2013, que eu acho que é a jornada de junho, que a gente vem discutindo, né, Tássio, dentro do campo da luta política, que a gente vem colocando, quais foram os impactos, né, sobretudo com a saída da direita, né, a partir de 2013, que impactou fortemente a crise brasileira a partir de 2014 e, sobretudo, a partir de 2016, com a destituição de Dilma, né? Então, eu acho que o conjunto dessas reformas que regulamentam as relações de trabalho no país, eles, de fato, vêm dilapidando o arcabouço, lapidaram o arcabouço tanto da CLT, não é? E as bases da reforma e a flexibilização da jornada de remuneração, não é? O trabalho intermitente, que iguala a mercadoria força de trabalho aos serviços de maneira geral, né? A outra alugada como a dos serviços, o setor do autônomos, né? Destituindo aí direitos dos trabalhadores, institui também a negociação descentralizada, diminuindo, obviamente, a condição da barganha dos trabalhadores, a previsão da demissão coletiva, sem negociação sindical, facilitando aí as formas de demissão sem negociação com os sindicatos, de acordos, né, feitos 80% do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e sem o direito ao seguro-desemprego, foram resultados dessa reforma trabalhista que foi, obviamente, implantada e do qual, de fato, a gente teve, enquanto esquerda e enquanto conjunto dos trabalhadores, muita dificuldade para barrar essas reformas, né? O qual ainda estamos, de fato, sofrendo com esse avanço e esses ajustes que estão sendo feitos e que foram largamente implantados a partir, né, como parte do que alguns autores vêm chamando a agenda do golpe, né, e a agenda, movimento dessa ofensiva, a partir do governo Temer, né, a partir do famigerado governo Temer. Então, soma-se, de fato, às formas de contratação na remuneração, na segurança do trabalhador, e articulam-se de forma também muito decisiva a reforma sindical, que eu acho que tem muito a dizer também sobre todo o processo digamos assim, da dificuldade de mobilizar a classe trabalhadora e o movimento sindical contra todas essas reformas, né? Eu acho que a reforma sindical ela teve um impacto porque o Brasil perdeu, de fato, 1,5 milhões de sindicalizados, né, a partir da reforma trabalhista. A obrigatoriedade do imposto sindical ela foi extinta em 2017 e o imposto sindical ela cai 96% em 2 anos, passando de 3,64 bilhões para 128,3 milhões. Então, acho que o impacto também, do ponto de vista da organização trabalhadora, não é, da organização dos trabalhadores, sobretudo da organização, né, em torno do movimento sindical. Então, entre 2019, os sindicatos perderam, de fato, aí 3,8 milhões de filiados no país. No ano passado, foram 94,6 milhões de pessoas ocupadas, dessas apenas 10,6 milhões estavam associadas sindicalizadas. Então, trata-se da menor taxa de sindicalização desde 2012, quando teve início a essa série histórica, segundo dados da PNAD, né? Isso diz muito sobre o enfraquecimento do movimento sindicalista no Brasil e sobre o recuo, né, a nossa dificuldade de organizar a classe trabalhadora e dar uma resposta à crise, sobretudo a todo esse processo de ajuste. Considerando aí,
né, que os assistentes sociais, que o assistente social é contratado, sobretudo, não é, por organizações da sociedade civil, por órgãos do Estado, todas as mudanças em curso, não é, no que tange a desproteção dos trabalhadores, também colocam os assistentes sociais na berlinda quanto à condição de reprodução da sua própria força de trabalho. Então, por outra via, a partir do exercício profissional, o assistente social se defronta com os efeitos deletérios das reformas, né, dos ajustes para a classe trabalhadora, aumentando, portanto, a condição de pobreza e desigualdade a nível dos trabalhadores em geral. A gente não tem dados atualizados acerca das formas de contratação dos assistentes sociais no Brasil, dados atualizados, digamos, a partir dos últimos anos. A última pesquisa realizada pelo Cefes foi em 2005, não é? Que fornece indicadores aí sobre o trabalho da categoria, não é? E a gente tem um traço em 2005, com os dados do Cefes, de fato, um perfil, não é? Onde a gente tem uma categoria majoritariamente feminina, quase 97%, isso dados do Cefes, desatualizados, eu acho que as teses e dissertações que eu não venho acompanhando, tá, mas devem ter atualizado esse perfil profissional, mas a gente sabe que 97% da categoria é majoritariamente feminina. Naquela época, se tinha 38% naquela época, Tássio, os assistentes sociais tinham entre 35 e 47 anos, portanto, hoje eles estariam próximos da aposentadoria, sendo, portanto, fortemente afetados, né, pela contrarreforma previdenciária, porque esses trabalhadores, né, o aumento do teto da reforma retiraram esse direito. Então, 78,16% atuavam na esfera pública estatal e 55,68% dos quais com vínculo estatutário, segundo dados do Cefes, que estão, como eu digo, desatualizados, que a gente precisa, talvez as teses tenham dado conta e eu não consegui, tive tempo de atualizar esses dados para essa fala, tá? Então, eu acho que o ajuste que vem sendo feito no Brasil, né, para responder à crise, né, a crise de acumulação do capitalismo e tal, desemboca, de fato, em um projeto de Estado cada vez mais mínimo, né, que alimenta o capital financeiro, né, o que a república financeira, né, e que direciona, de fato, o fundo público para os interesses do capital, no qual as políticas sociais são cada vez mais desuniversalizadas, né? Elas perdem o caráter de universalidade, a focalização e a precarização, ao mesmo tempo, dessas políticas sociais, elas impactam no trabalho do assistente social, né? Então, o governo de Michel Temer realmente criou as bases de sustentação desse modelo, que foi somente, serviu para ser ampliado aí pelo governo de Jair Bolsonaro. É preciso que a gente diga eleito democraticamente, né? Essa é a nossa contradição, né? A contradição em termos, mas que, de fato, aprofundou e vem aprofundando as reformas trabalhista, sindical, previdenciária, e agora com a PEC 32/2020, né? Com a reforma administrativa, realmente joga, né, o conjunto dos trabalhadores no fundo do poço da precarização, né? Então, eu acho que é interessante observar, Tássio, também, né, que o ambiente virtual promovido pela pandemia vem se associando também no decorrer dos meses a essas mudanças que estão sendo introduzidas por essas instituições no âmbito da administração dos processos de trabalho. Esses movimentos que vinham sendo, né, desenvolvidos, que já vinham sendo implantados anteriormente, eles ganham uma maior proporção com a pandemia, a necessidade de isolamento, não é? Sobretudo, essa visão, implantando uma visão com o teletrabalho, o teletrabalho, não é? É uma visão produtivista, trabalho onde o trabalho técnico é mensurado por prazos, metas, não é? Com foco nos resultados, pela redução dos custos, né? Pela conformação de um profissional cada vez mais polivalente, capaz de atuar em diferentes frentes e que vão sendo intensificados nesse momento. Então, a pandemia, de certa forma, ela torna esse ambiente para antecipação de pressupostos que estão embutidos no ajuste neoliberal
e na reforma administrativa que vai impactar as instituições de maneira geral. Então, a gente evidencia esses desdobramentos relativos à qualidade do trabalho técnico que é ofertado à população e os outros atinentes à condição do trabalho próprio dos assistentes sociais, né? Que são por diversas as tendências, portanto, identificadas no real, as quais se inscrevem, de fato, nesse contexto de desmantelamento dos serviços públicos sobre o discurso do contingenciamento orçamentário, que é o grande discurso, não é, que vem sendo feito em torno de todas essas reformas. O Ricardo Antunes, não é, que vem trabalhando muito os dados sobre trabalho, né, ele, ao falar sobre o trabalho remoto, ele diz que, de fato, ele tende a ser mantido após a pandemia. Aliás, já as universidades brasileiras, né, aí a UFRJ, inclusive, acho que foi ontem ou antes de ontem, já indica que, de fato, as universidades não têm condição, mesmo com a vacina, não têm condição de retornar, dado, não é, o escarcéu que tem sido feito, né, com o Ministério, ou seja, então o trabalho remoto parece que vai ser uma tônica do ensino, não é, em 2021, em algumas universidades públicas. E, claro, o Ricardo Antunes e os dados vão mostrar, não é, o quanto é vantajoso, do ponto de vista das instituições empregadoras, o trabalho remoto, né? Porque o ambiente pandêmico, de fato, tem possibilitado um verdadeiro laboratório dessas experiências, tanto na esfera pública quanto na privada, resultando, de fato, na maior exploração da força de trabalho e diminuição dos seus custos. Eu diria que a experiência, esse laboratório de experiência que a pandemia coloca, Tássio, no meu entendimento, também é uma experiência de um brutal controle social contra a classe trabalhadora. Não é? Eu acho que a forma que o capital encontrou, não é, para gerir a crise, né, apostando no modelo neoliberal, no modelo neoliberal de responsabilidade individual, que o isolamento social é isso, né? Responsabilizar as pessoas, né, pelo custo da pandemia e tornar essa responsabilidade subjetiva. As pessoas estão praticamente, não é, por meio de um discurso moral, o fica em casa, não é, se você não fica, então joga a classe trabalhadora um contra a outra. Então, esse modelo neoliberal de individualização e que casa muito bem, não é, assim, com essa perspectiva, né, que vem sendo apontada. E a pandemia, de fato, tem sido um laboratório para muitas coisas, inclusive para controle da classe trabalhadora, que tem sido impedida no seu direito político, não é, nas suas liberdades políticas de ir e vir, e também no direito, obviamente, de organização e de resistência. Então, eu acho que aí joga, de fato, os efeitos do trabalho remoto, eles tendem a ser muito deletérios. Diminuição das relações solidárias, sobretudo coletivas, no espaço de trabalho, né? Eu acho que esse é um dos piores efeitos da pandemia, viu, Tássio? Não é? Ou seja, justamente o espaço que possibilita, segundo Antunes, não é, a consciência das reais condições de trabalho, que é isso, não é? O distanciamento dos sindicatos, a tendência à eliminação dos direitos, a diluição das fronteiras entre o tempo de trabalho e o tempo de vida, a intensificação do trabalho feminino, entre outros aspectos. Ou seja, o trabalho remoto é um laboratório, tem sido um laboratório para muitas coisas. Eu acho que a gente ainda tem muito ainda que investigar e pesquisar, né, quais são os efeitos, né, do trabalho remoto a curto, a médio e a longo prazo. Então, os assistentes sociais não são poupados dessa realidade, na medida em que o trabalho remoto também se desenvolve e se desenrola em meio ao cuidado dos filhos, dos idosos, não é, que coabitam, os nossos espaços privados estão sendo ocupados, não é, pelo trabalho, né, sobrecarregando, em especial, as mulheres, acarretando, inclusive, aí o adoecimento físico e mental que a gente tem visto, sem contar as vítimas da Covid-19, sobretudo, né, no serviço social, que eu acho que é bastante significativo. Então, eu acho que nesse contexto está em jogo uma questão muito central para nós, para todos nós, assistentes sociais, né, que é a autonomia profissional. Eu acho que ela está em xeque, né, nesse momento. Ela já vinha sendo colocada na ordem do dia, mas eu acho que a autonomia profissional, né,
tão cara, não é, às nossas lutas, não é, e a organização dessa categoria, eu acho que ela hoje se torna cada vez mais colocada em xeque, sobretudo para a definição das possibilidades e limites do trabalho dos assistentes sociais, desenvolvidos pelos assistentes sociais, com vistas principalmente à garantia dos princípios éticos da profissão, respeito à privacidade, o sigilo profissional, a qualidade dos serviços prestados, não é? Então, eu acho que é nesse contexto, marcado por essa tensão provocada por novas e antigas demandas e desafios que os assistentes sociais se movimentam cotidianamente, né? Aí joga um papel muito importante a ausência de uma leitura de realidade que leve em consideração os aspectos estruturais, conjunturais e contraditórios da conjuntura de crise, o que tende a favorecer, de fato, a captura da subjetividade desses profissionais, resultando em processos de intervenção desprovidos de senso crítico. Vale lembrar, com Yamamoto, né, com nossa querida professora e companheira Marilda, que os assistentes sociais, na qualidade de trabalhadores assalariados, estão sujeitos aos processos de alienação inerentes às relações de trabalho, situação que requer, de fato, uma leitura que contemple a perspectiva de totalidade na compreensão do conjunto da vida social. E aí a gente se depara com a formação e a qualificação profissional nesse contexto tão desafiador. Vá me situando aí, viu, Tássio, no tempo. Tem muita gente aqui, eu não estou conseguindo acompanhar, mas estou vendo aí o pessoal, né? Estou registrando aqui, uns abraços, eu estou registrando aqui para fazer essa leitura depois. Você está em 19 minutos, mas como eu disse, se precisar passar, fica à vontade. Depois a gente retoma para cá, tá? Beleza, estou terminando, tá bom? Então, a formação, queria aí falar um pouco da formação profissional, né? Nesse contexto tão desafiador. Nos estudos de Amaral, né, da Ângela, que supostamente estaria aqui hoje, né, com você e conosco, né, que é a referência nesses estudos, né, eu estou aqui, digamos, dando pitaco, né, mas a Ângela, ela fala, de fato, sobre a qualificação profissional e as iniciativas, não é, de qualificação que passam a integrar a agenda dos organismos internacionais, que vai converter, de fato, a ação do Estado, do empresariado, dos sindicatos nos últimos, desde os anos 90, não é? E os maiores organismos internacionais, como o BID, né, o Banco Mundial, o FMI, atuaram e vêm atuando na produção de documentos que vêm, de fato, descaracterizar o ensino superior público, instituições públicas, não é? Como instituições públicas que são ineficientes, né? Sobretudo no quesito custo-benefício, na eficácia, na operância e na produtividade. Esse tem sido o discurso, não é? E a ofensiva que nós estamos vivendo, a escola sem partido, a ofensiva... quero registrar aqui, Tássio, né? Os interventores, né? Todo esse processo que nós estamos vivendo na universidade, o resultado disso, né? Desse ajuste, porque se as políticas sociais, de maneira geral, resistiram, não é, a privatização desde a FHC, a universidade com massa crítica conseguiu resistir a todo esse processo, não é, de reformas do ensino superior, e agora a gente está assim, sendo, né, espremido, não é, contra todo esse processo, né, de avanço e de ofensiva conservadora, né, neste governo que você bem coloca como desgoverno, né, Tássio, e de fato a gente vem sofrendo os impactos dessas iniciativas, não é? E desse ajuste que vem sendo realmente do âmbito da formação e da qualificação profissional, né? Eu acho que as nossas reivindicações de esquerda, elas foram ampliadas. Eu acho que a ampliação das vagas, não é? Ou seja, as nossas bandeiras de luta por 1% do PIB, não é? Para a educação e tantas outras, né? Que são bandeiras de luta da esquerda brasileira, elas foram, sobretudo nos últimos 13 anos do governo do PT, elas foram ampliadas, sobretudo, ampliação de vaga, democratização da educação superior, não é? Elas foram atendidas, sobretudo nos governos do PT, mas o atendimento foi pela via privada, né? E o que colocou em xeque, de fato, a qualidade da educação superior no Brasil, ao privilegiar, obviamente, os elementos quantitativos que responderam em massificação
a massificação da educação superior. Eu queria só trazer alguns dados, né, algumas alunas, né, queridas, a Patrícia Crispim, que fez um trabalho belíssimo, uma dissertação, né, sobre o Reúne, né, mostra todo esse processo, né, de avanço do Reúne, foi das universidades públicas, né, no Brasil. E Patrícia vai dizer, na sua pesquisa, dissertação, que eu tive o privilégio e o prazer de orientar, um beijo, Patrícia, a você que está aí nos ouvindo, que durante todo o ciclo do PT foram criadas 584 instituições de ensino superior, onde destas 89 eram públicas e apenas 24 eram federais. Então, Patrícia vai dizer que, ao passo que foram criadas 459 instituições privadas, né? Isso dá de 2019. Então, os dados da sua pesquisa demonstram que o âmbito privado cresceu 3,8 vezes mais que o âmbito público em termos quantitativos. E ela diz que isso verifica-se, de fato, um deslocamento dessa concepção de educação como um direito para a concepção de mercadoria. Em relação à EAD, Patrícia diz que em 13 anos do governo do PT a gente teve um crescimento de 3.570%, 570% de ensino à distância. É muita coisa. O estrago é grande, viu, Tássio? Então, de acordo com o Sindicato Nacional, os ajustes no setor da educação, desde FHC, implicou aí, de fato, no investimento mínimo no combate ao analfabetismo, no financiamento da educação fundamental e no ensino médio, na abertura do setor educacional, especialmente na educação superior, para a participação das empresas, né, e grupos estrangeiros, estimulando a utilização das novas tecnologias educacionais por meio da educação superior à distância e na diversificação das fontes de financiamento da educação superior. Portanto, o que se viu foi uma estratégia, não é, alinhada aos organismos internacionais de uma certificação em larga escala, de uma intensificação e precarização do trabalho docente, decorrente da amplificação do número de vagas, tanto no ensino, no setor público, como no setor privado. Então, todas essas diretrizes incorporam, de fato, a dinâmica da mobilidade estudantil instituída no processo do Tratado de Bolonha, não é? Que foi, de fato, que objetivava adequar a educação superior brasileira ao modelo internacional, o que se observa, de fato, a revisão da estrutura acadêmica e da introdução de novas metodologias de ensino-aprendizagem, o recurso à modalidade à distância, que com a pandemia e estratégia de isolamento passa a ser amplamente requerida pelo setor público, incluindo as IFES do setor público, né, o que é um desastre, porque a nossa luta, sobretudo a luta do conjunto, não é, do Cefes-CRES, da BEPS, da Enesso, né, que foi de fato contra o ensino à distância. Por décadas nós fizemos um embate brutal, qualificamos, não é, em termos de discussão teórica e politicamente, né, todo esse debate do ensino à distância, que foi uma tônica do setor privado. Hoje, contraditoriamente, nos deparamos com essa realidade, né? E, de fato, eu acho que nos próximos anos a gente precisa, aliás, eu tenho dito no sindicato, no meu sindicato, nas assembleias, e tenho dito nos grupos onde eu participo, que a gente precisa avançar muito, o Andes, o sindicato, eu acho que também as nossas entidades, a BEPS, a gente precisa avançar muito ainda na análise e avaliação, não é? Análise e avaliação da relação entre universidade e pandemia, não é? Porque eu acho que os dados vão dizer muito sobre toda essa tendência que já vinha sendo implantada no Brasil. Tá? Outra dissertação que eu queria aqui registrar, que também fez um estudo que mostra um pouco essa modalidade e né, a modalidade de ensino à distância, e, claro, a privatização e a mercantilização a mercantilização, não é, da formação profissional em serviço social. O estudo de Maria Carolina Nascimento, também orientada por mim, onde ela vai fazer um estudo sobre
essa mercantilização, mas, sobretudo, sobre os custos irregulares do serviço social, tá? Acho que os dados também são da Carolina, elas são muito interessantes, né? Ou seja, e ela fez um recorte no Nordeste, assim, os custos irregulares de serviço social no setor privado é brutal. Se Pernambuco, Paraíba for o corte dela, e Ceará, e Carolina vai dizer que, por exemplo, só na Paraíba a gente tem aí deixa eu ver aqui o dado dela. Ela vai mostrar que na Paraíba, só na Paraíba, o total de matrículas dos cursos EAD, o mais procurado no estado foi do serviço social, ou seja, o ensino à distância na Paraíba, de todos os cursos de ensino à distância, o mais procurado na Paraíba é o de serviço social, né? A oferta de dos cursos irregulares pelas instituições de ensino privada tem aumentado a cada dia, é absurdo, não é? Então, os cursos irregulares, aqueles que o Cefes considera como, de fato, aqueles ofertados por instituições que não são credenciadas, né, junto ao MEC, e que não podem emitir diplomas, mas que estão aí, não é? Com todo esse aparato institucional né, da forma como esse setor privado. E na pesquisa de Carolina, ou seja, são 13 cursos irregulares, ela identificou no estado do Ceará, 4 cursos irregulares em Pernambuco e 2 instituições na Paraíba que ofertavam cursos irregulares, né? Então, o tamanho do desafio também dos CREs e do Cefes e dos CREs para fiscalizar, né, para orientar a fiscalização da irregularidade disso. Então, a gente, de fato, né, tem um quadro que, com a pandemia, eu acho que só acelera tudo isso, né? E, na verdade, tende a aprofundar o fosso, né? Eu acho que a relação entre pandemia e serviço social, ela está sendo estudada agora, não é? Eu acho que é bem recente, mas tanto a BEPS quanto o Cefes, os CREs, eles vêm saindo com notas desde o ano passado, né? Acho que a gente tem acompanhado, se posicionando em relação às propostas de ensino remoto, sobretudo emergencial, não é? Apontando, de fato, as visíveis fragilidades nas suas bases legais, nos seus pressupostos pedagógicos, de planejamento da atividade de ensino, né? Modalidade que vem acentuada, segundo a BEPS, que acentua as tendências à improvisação, à desqualificação do processo, responsabilizando individualmente docentes e discentes por garantir o processo de aprendizagem, né? Então, para a BEPS, o ponto de partida para um debate sobre o ensino remoto emergencial deve ser as profundas mudanças econômicas e sociais desencadeadas pela pandemia, com fortes impactos na vida dos docentes, discentes, servidores técnico-administrativos e trabalhadores terceirizados. Essa reflexão que faz a BEPS, né, em nota pública, ela pontua, não é? E considera o conjunto, né, de questões que impactam, de fato, o processo de aprendizagem, com o agravamento da precarização do trabalho, a uberização, a informalidade, a terceirização, o desemprego, a redução dos salários, o fato de que 90% dos estudantes de serviço social no país são mulheres, né, segundo os dados da BEPS, dos quais mais de 70% são trabalhadoras, que têm dificuldades provocadas pela pandemia, tanto econômicas quanto emocionais, combinadas com as múltiplas jornadas remuneradas e domésticas. Eu acho que particularmente, eu e tantos outros colegas, né, professores que estão assistindo, que estão aí, que estão vivenciando isso, a gente tem sofrido o impacto disso, porque é difícil entender que a sala de aula tenha sido transformada no celular. Isso é um impacto brutal, Tássio, né? E que seja carregado, né? Assim, infelizmente, pelas condições de trabalho, a sala de aula está indo, né? Circulando para lá e para cá. E é difícil, né? Ou seja, se a gente já vinha num quadro o ensino e a expansão do ensino superior, com a precarização da formação e da qualificação profissional, o ensino remoto é o fim da picada, né? E no exercício profissional, né, eu acho que também o Cefes vem apontando uma série de notas técnicas, orientando os profissionais, não é? Sobretudo para atentar-se aí às determinações da autoridades sanitárias competentes quanto à orientação, né, para a contenção da propagação do vírus, debater com a equipe de profissionais, de fato, e gestores,
e nos locais de trabalho, porque, de fato, também, eu acho que a pandemia ela coloca uma questão também que é para o conjunto da categoria de vários profissionais, não é? Que é o assédio moral estabelecido nessas instituições, não é? Sobretudo, a gente não tem dados, mas a gente vê relatos, né, de muitos profissionais que são obrigados a ir trabalhar sem as condições. Aliás, a gente tem feito um debate muito sério em torno do estágio, não é? No Departamento de Serviço Social, aqui na UFPB, inclusive para que as instituições garantam, não é, as condições mínimas para receber esses... E com muitas denúncias dos profissionais, né? Sem equipamento de proteção, sem garantia nenhuma. Então, assim, eu acho que, de fato, o próprio Cefes, não é? Ele coloca que, caso não sejam alteradas as condições para a realização do trabalho com segurança, né, ele orienta que os profissionais acionem o CRES, acionem o Ministério Público, acione o Ministério do Trabalho, as defensorias públicas, não é? As estaduais e federais, que os profissionais também podem solicitar orientações junto aos sindicatos e suas federações que estejam filiados para garantir a defesa dos seus direitos trabalhistas. Eu acho que isso é fundamental, né? Eu acho que, apesar de todo o impacto que a gente está sofrendo, não é? Mas é preciso, eu acho que a orientação do Cefes para os profissionais, e aqui registrando e salientando, eu quero registrar, porque eu acho que o caminho, de fato, está na organização, está na organização coletiva, não é? De fato, que os profissionais atuem, né, buscando orientações aí na busca coletiva, tanto da negociação como das condições de trabalho, né? Eu queria, para terminar, Tassi, eu não sei, eu acho que eu já estou passando o tempo, mas eu não poderia deixar de falar do desemprego, né? No meio de tudo isso. Eu não encontrei dados sobre desemprego de serviço social, embora a gente tenha, de fato, a formação, a expansão da formação, ela indica desde, acho que o estudo os estudos aí de Marilda Emamoto indicam, de fato, que a gente tem um exército industrial socioassistencial de reserva, né, no serviço social, com essa expansão da formação no setor privado, então, mas eu não consegui dados atualizados sobre isso, talvez alguns colegas que estão assistindo poderiam colocar esses dados, mas em termos de pandemia do desemprego, porque a gente está vivendo uma pandemia, uma verdadeira pandemia do desemprego, né, eu queria registrar aqui alguns dados importantes para a gente refletir nessa tarde. O Brasil fechou só o ano de 2020, tá, com menos 897 mil vagas de emprego. Tá? O Brasil tem mais do que uma São Paulo de desempregados. Veja, São Paulo tem a cidade de São Paulo tem 12,3 milhões, a população da cidade de São Paulo é 12,3 milhões, e só em setembro, até setembro de 2020, o Brasil já tinha registrado 13,5 milhões de desempregados. Né? Então, o setor dos serviços foi um dos que sofreram muito mais, porque foi o bode expiatório. A educação, eu diria que a educação e o serviço foi o bode expiatório da pandemia, né? Então, somou aí o dobro de demissões de toda a indústria, foram 181 mil vagas, só de vendedores, tá? Que é um setor muito grande, o setor de serviço, não é? A indústria fechou o ano de 2020, fechou 99 mil vagas, só a Ford, a gente acompanhou isso, demitiu mais de 5 mil trabalhadores, né? Cortou mais empregos que todas as montadoras de carro em 2020, e desde o início da pandemia foram extintas mais de 36 mil vagas de professores no Brasil, ensino remoto, precarizando, expulsando, fechando vagas, né, de trabalho dos professores. São 36 mil vagas já de professores no Brasil, extintas, sobretudo pelo ensino remoto. Então, trabalho doméstico, impacto também muito grande aí para as mulheres. Em 2020, o país perdeu 1,4 milhões de postos de trabalho doméstico, não é? E a gestão desse desgoverno, a gente já sabe, o auxílio emergencial não deu conta, né, no início da pandemia, não está dando conta de garantir, de apontar
de fato, porque o auxílio emergencial ele foi programado e pensado, né, para combater, de fato, o desemprego. E ele não dá conta desses números alarmantes. Né? Foi um desastre. Primeiro com a gestão, né? Foi indevidamente foram pagos 42 bilhões do auxílio emergencial, né? Indevidamente, o suficiente para bancar, Tássio, 11 anos, não é? 11 anos dos custos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? 11 anos. Os dados são brutais, tá? O Plano Mais Brasil, que é um desastre, em plena pandemia, os caras estão fazendo de tudo para implantar, né, o ajuste em plena pandemia, às custas das mortes, do luto do povo brasileiro. E o Plano Mais Brasil, de fato, entrega ao Congresso brasileiro, né, que foi entregue ao Congresso brasileiro, a reforma da Previdência, não é, implantada em 2019, transforma o Estado, de fato, entrega e transforma o Estado brasileiro ao setor privado, né? Eu acho que essa emenda composta aí pelas três propostas de emenda constitucional, as três PECs, não é? A PEC emergencial, a PEC dos fundos e a PEC do Pacto Federativo, o conjunto dessas mudanças representam aquilo que a gente salienta como sendo o movimento estrutural de aumento da taxa de exploração feito através da expoliação do fundo público e dos recursos naturais como movimento contra-tendencial à crise histórica de lucratividade. Né? Acho que as reformas trabalhistas da Previdência representam essa tendência de pilhagem neocolonial. E aqui a gente já sabe que o enfrentamento da pandemia pelo governo Bolsonaro deixa um rastro de devastação econômica e social sem precedentes, né? Considerando o desmonte do SUS e do SUAS, que vão jogar água no moinho da tragédia anunciada já há muitos anos, né? Desde do Temer, e a opção negacionista do Estado brasileiro, de fato, tem levado as classes subalternas a uma situação dramática de enfrentamento da pandemia, não é? Submetidos à informalidade, à precarização laboral, ao desemprego aberto, às péssimas condições habitacionais, não é? E sanitárias, alimentação, vida, muitos trabalhadores, de fato, se somam aí às fileiras da estatística de mortalidade e precarização crescentes. E o quadro, né, de fato, agudiza a desigualdade estrutural, aprofundada pela crise política, no governo que escolhe o ajuste econômico em detrimento de muitas vidas. Eu queria, talvez, encerrar minha fala por aqui, acho que eu já estou, né, para concluir. Queria deixar uma reflexão, Tássio, aqui, que de fato é que eu acho que as organizações da sociedade civil no Brasil, né, os partidos políticos, né, e eu acho que a esquerda brasileira, de fato, a gente precisa nos orientar em torno de uma estratégia que possa salvar nossas vidas, não é? No sentido, um pouco messiânico essa fala minha, né? Mas no sentido de pensar que salvar as vidas que estão sendo ceifadas, não é, dos trabalhadores, porque a pandemia tem um corte de classe, de raça, né, de gênero muito forte, já está dado, e essas vidas salvas, elas precisam ser, obviamente, eu acho que a classe trabalhadora, ela também tem muito a dizer sobre isso, né? Os trabalhadores, digamos, as nossas direções, elas têm muito a dizer também sobre essas vidas ceifadas, não é? E eu acho que essas vidas e as nossas não cabem nas urnas, eu tenho dito isso, né? É preciso sair, de fato, do imobilismo, é preciso fazer um grande chamamento à sociedade civil, aos movimentos populares, não é? Aos sindicatos, aos partidos. Eu acho que a gente, de fato, precisa somar na luta política, não é? Mobilizar a população por meio dos seus locais de trabalho, os bairros, em redes, não é? Eu acho que, no sentido imediato, levar informação, conscientizando a população em torno da pandemia, da crise, não é? E, de fato, no médio prazo, organizar coletivamente e mobilizar a classe trabalhadora, né? A gente tem que sair da defensiva e, de fato, ir para as ruas. A gente precisa encontrar um caminho, e o caminho, de fato, eu acho que é esse.
Espero que a vacina, não é? Com a vacina a gente consiga, avançando a vacina, a gente consiga de fato encontrar uma estratégia política em que a gente possa apontar para a classe trabalhadora um caminho, uma saída para toda essa crise que a gente está vivendo, não é? E é preciso que o povo brasileiro e a classe trabalhadora seja maior que tudo isso, né? Que os agentes sociais nesse dia, não é, possam aí se somar, como sempre temos, né, como categoria, nos somado à luta dos trabalhadores em defesa, não é, dos direitos, em defesa da vida. E, claro, a defesa da vida e do direito também ela passa pela questão econômica, né, pelo trabalho. Não há possibilidade de pensar uma defesa da vida quando as condições de trabalho, as condições, elas não são garantidas. Então, eu queria, enfim, ficar por aqui, não é? Desejar aí e seja um dia de resistência, a gente não tem o que comemorar, realmente, não é? No sentido imediato, né? Mas eu acho que a gente tem história e que essa história ela possa nos servir de orientação e de bússola, não é? Uma história da classe trabalhadora para que a gente possa encontrar o caminho e uma alternativa que seja capaz de nos conduzir e nos elevar a um outro patamar de luta e de organização política. Obrigada, Tássio. Joia, Claudinha, gratidão. A gente está aqui em mais de 50 minutos de live, 40 e pouco da sua fala, mas eu não parei exatamente por saber Não, não tem que pedir desculpas. A gente esperava não menos que uma fala dessa vindo de você, que se você ler os comentários, eu vou fazer questão de ler, porque em um momento como a gente está de distanciamento e de saudade de tantas pessoas, a gente também ouvir os comentários, os elogios, ou um boa tarde de alguém que a gente não escuta há um bom tempo já ajuda muito, né? Eu só queria antes dizer, eu não sei se a Ângela está aqui ainda, ela tinha entrado mais cedo, que eu não sei nem se ela chegou a ver o meu convite, porque eu estava sem o número dela, fiz via Instagram. Quando eu fui pedir o número a um amigo em comum, né, o Marcelo, ele disse de algumas dificuldades pessoais. Eu digo, opa, então deixa quieto, não vou aperrear a companheira em um momento desse, a gente vai ter outras oportunidades de conversar. Então, Ângela, se você estiver ainda aqui com a gente, cheiro grande e força nessas dificuldades que temos enfrentado na atual conjuntura, tá? Então, vindo aqui para os comentários, Claudinha, vou começar de trás para frente com esse de Manu aqui, onde ela diz que infelizmente quando o CRES e os profissionais formalizam denúncias no MP ou Defensoria, essas instituições não assumem a responsabilidade e muitas vezes arquivam os processos, né? A Manu faz uma pergunta, professora Cláudia, diante da crise sanitária e econômica, você acredita que existe uma alternativa de esquerda que consiga realizar um enfrentamento real ao governo Bolsonaro? Então fica aí essa pergunta, já pode registrar. E vou aos comentários, tá? Estou indo de trás para frente para ler esse que está aqui, depois que eu já fui digitando no computador. A Fernanda Paz, parabéns, Cláudia, sua fala foi muito pertinente. E a Vânia, parabéns, Cláudia, pelas excelentes contribuições. A Gracinha, professora da Federal, que esteve com a gente no dia de ontem, conversando sobre orçamento público, fome e pandemia, ela acompanhou todos os debates, está hoje aqui também com a gente. E ela dá, além do boa tarde, gente linda, feliz dia coletivo de assistentes sociais. Claudinha, você é poderosa. A Áurea, além do boa tarde, diz que é muito bom ver você, Claudinha, e feliz dia, desejo feliz dia das assistentes sociais para todas e todos nós. A Manu fala aqui das duas potências aqui nessa live no dia de hoje. Potência é você e outras tantas que estão aqui, Manu, conosco. A Leide, que esteve com a gente na Semana da Assistente Social do ano passado, companheira de luta e professora também da Federal, dá os cumprimentos para nós dois e cumprimenta também toda a categoria. Joseana, Vânia, Cleomar, Manuela, a Paty Grimaldi está aqui também, a Patrícia, dá aqui o boa tarde para a gente. Maria Dione, professora, a senhora é maravilhosa. Noeli, Claudinha, suas análises são perfeitas. Fabiana,
com quem tive também, além de outras que eu já citei, a alegria de ter citado uma das gestões do Conselho Regional de Serviço Social, desde Dia de Luta, saudação a todos. A Maria Carolina diz que nesse dia 15 de maio, reforçar a necessidade da formação de qualidade no cenário crítico e preocupante é extremamente necessário. O companheiro Anselmo fala do quanto que aprendeu com as orientações da professora Cláudia e Graças. sobre, já terminando aqui essa leitura, acho que vale a pena fazer todas, sobre esse comentário que você faz e que perpassa a sua fala em alguns momentos pela necessidade de atualização da pesquisa do Cefes, né, Claudinha? Ela quando foi feita, eu ainda estava na casa dos 20, né? Estava, acho que com 28, 29 anos, hoje com 43. Então, de lá para cá, se eu, enquanto indivíduo nesse espaço coletivo, já passei por tantas mudanças no interior da nossa Uhum. categoria, então imagina esse todo, que hoje passou aí de, não sei, mais que quadriplicou o número de profissionais nesse último período, né? Mas quadriplicou não, se triplicou das inscrições no Conselho Regional de Serviço Social da Paraíba, do período que eu saí em 2016 para cá, então imagina da pesquisa realizada lá no começo dos anos 2000 para a atualidade que a gente está vivendo. Mas a boa notícia é que deve estar muito perto de sair a atualização dessa pesquisa, porque quando a gente estava fazendo o recadastramento para poder pegar as DIPs, também estava sendo feito uma série de levantamentos que atualizam a pesquisa realizada anos atrás e a gente sabe da urgência e da necessidade dessa atualização, né? Então, para voltar para você com a pergunta de Claudinha, outros comentários que você queira fazer também, como a gente já está aqui em 1 hora de live, nós antecipamos, viu, pessoal? A gente trouxe essa primeira, foi anunciado para 15 horas o começo dessa nossa live, a gente antecipou para as 2, porque às 16 horas tem uma live do Cefes em conjunto com os Conselhos Regionais de Serviço Social, e aí nós não iríamos estar dividindo a categoria em um momento tão importante quanto esse. Então fica o convite para todo mundo depois ir acompanhar o debate do Cefes com os CREs às 16 horas. Por isso que eu estou lendo tudo de uma vez aqui para voltar para a Claudinha e ela poder fazer essas considerações. Por fim, Claudinha, para somar aí com essa pergunta de Manu, eu queria trazer aqui duas questões que 2013 a nossa categoria esteve muito presente naquelas mobilizações. Alguns, e eu não concordo com isso, dizem que ali foi um movimento já de direita que estava pressionando o governo do PT. Eu entendo que pela pauta que era apresentada majoritariamente, por isso que pontualmente pudesse ter alguns traços conservadores, eram de populares e de setores da sociedade com críticas pertinentes ao governo do PT ali naquele período, entendendo que a crise de 2008 começava a chegar com mais força no Brasil naquele período também, e que infelizmente nós, enquanto setor popular, não conseguimos canalizar, né? Então, como é essa relação aí de direita e esquerda no que representou 2013 na nossa categoria mergulhou de cabeça, e sobre a questão da queda no sindical quando a gente mexe na questão da contribuição. Se isso também não tinha a ver com o aparelhamento e o distanciamento e a falta de atualização, digamos assim, ou talvez essa não seja a palavra mais interessante, mas essa soma de fatores que já vinha fragilizando a relação do movimento sindical e aí quando veio essa mudança não conseguiu segurar essa base para além da questão burocrática, né? Então são essas considerações aqui que eu faço, entendo que tem uma relação direta conosco, já que nós optamos enquanto categoria, não enquanto indivíduos, por não criar mais sindicatos de assistentes sociais e se fragilizar e atuar coletivamente nesses outros sindicatos. Eu entendo que esse é um acerto histórico fundamental da nossa categoria e por isso trago essa pergunta que tem tudo a ver com o debate de desemprego, nossa qualificação e o serviço social. Com você. Bem, eu primeiro queria, sei lá, mandar um abraço grande, de fato, Tássio. Eu acho que a saudade tem sido central na nossa vida, né? Eu acho que é uma vida de muita saudade. E eu quero dizer que tenho realmente sentido muita saudade
desse lugar da presença, né, da presença, embora a gente esteja sempre em contato um pouco virtual, mas é diferente, né, o calor humano, a presença, né, cheiro, então o abraço, e eu espero que a gente possa realmente, em breve, né, com vacina, que a gente possa estarmos aí aglomerando muito, né? E aglomerando muito na luta política. Então, Áurea, Manu, Lei, Dione, aqui, né? Fabiana, Anselmo, todos que estão por aí, né? Um abraço forte, Gracinha, né? Que esteve aqui ontem também com a gente. Eu também não pude acompanhar por aula, mas eu vi depois a fala dela, até para me orientar um pouquinho, viu? Viu, Gracinha? Eu quero dizer aí, deixar um abraço aí. Eu acho que o departamento também está aí representado por ela, né? Bem representado por ela, que é a vice-coordenadora do nosso departamento. Um abraço, Gracinha, para você. Então, eu acho que as tuas questões, acho que as questões de Manu e de, não é, são, acho que é uma só. Eu diria, Tássio, que 2013 demonstra o caráter da luta de classes, que foi conduzida, né, aliás, a luta de classes durante os anos 2000, durante o período do lulopetismo. A minha avaliação é que, obviamente, não vejo que, na verdade, 2013 tenha sido uma mobilização conduzida pela direita. Não vejo isso, porque, de fato, que o detonador, e a gente sabe, né, que foi, de fato, uma questão objetiva, né? E as questões objetivas estavam dadas, né, aliás, com grandes campanhas do Cefes, não é? Em torno né, do que estava sendo, do que vinha acontecendo naquele momento, né? E antes de 2013, que era, de fato, aí os gastos do financiamento público, né, no governo Dilma, no primeiro ainda mandato de Dilma, com a Copa, né? Ou era a Copa, ou era a foi a Copa, né? Foi Copa, não, foi começou com Copa. Teve as Olimpíadas também, mas começou com Copa, né? As Olimpíadas, a Copa começou com tudo isso. Então, assim, eu acho que, de fato, o descontentamento da classe trabalhadora, isso é de fato. Eu acho que a luta de classes, nesse momento, eu acho que 2013 coloca em xeque a luta de classe, eu acho que é um marco decisivo aí. Na minha leitura, não é? Eu acho que, nesse sentido, a conciliação de classe falou mais alto aí. Na luta de classes, a conciliação que foi feita ao longo dos anos do lulopetismo, acho que influenciou decisivamente no momento em que no momento em que a classe trabalhadora estava nas ruas reivindicando. E, obviamente, as direções políticas, né? Eu acho que todo o debate em torno da conciliação, do que foi feito, né, na conciliação por meio do lulismo, ela impactou, de fato, para que houvesse um avanço da direita na disputa pelas mobilizações de 2013, né? Então, nesse sentido, eu não diria que aí já houve não foi uma intencionalidade da direita indo para a rua. Eu vejo que foi resultado da luta de classe, que, obviamente, né, num contexto de crise política muito, muito forte, que eu acho que não é o contexto do Brasil, a gente vive, de fato, uma tendência a nível mundial em torno de uma crise de organização política, né, nas direções, sobretudo, em torno das direções políticas. Se você amplia, faz uma leitura de conjuntura, o Brasil está dentro dessa conjuntura internacional e mundial, né, de avanço, né, do fascismo no mundo, em que, obviamente, avança no fascismo quando a classe trabalhadora não está, obviamente, organizada, né, Tássio? Então, eu diria que a saída pela direita em 2013 ela é resultado da luta de classe, resultado do que foi, de fato, os 13 anos de conciliação do lulismo e que impactou fortemente nas direções políticas, na consciência da classe. Porque é o nível da consciência, Tássio. Foi o nível da consciência que foi impactado. A conciliação impactou fortemente ao nível da consciência da classe trabalhadora, não é? Em torno, inclusive, da própria condição da luta de classe, do corte de classe que era dado
porque, obviamente, o discurso era que, né, o Estado estava para além das classes, não havia luta de classe. Então, isso impacta na consciência da classe trabalhadora e tem um impacto profundo em nossas direções políticas, não é? Que, lamentavelmente, aqui no Brasil, também fora do Brasil, acho que vem assumindo um pouco a discussão, não é, de uma perspectiva que está sendo implantada por uma perspectiva da social-democracia, no Brasil, uma social-democracia implantada pelo PT de forma tardia, né, com os custos de uma conjuntura bastante adversa, né, em termos de conjuntura mundial. Então, eu creio que 2013 tem isso, a alternativa da esquerda, eu acho que há, Manu, a alternativa da esquerda, não é? No enfrentamento real ao governo Bolsonaro, e ela passa necessariamente, eu acho, exatamente pela luta de classes, né? E a luta de classes, ela não está dada somente pelas nossas direções, não é, Tássio? Eu acho que você, como dirigente, sabe disso, né? A luta de classes, ela é um movimento real da sociedade, não é? E muitas vezes, obviamente, a classe trabalhadora, o nível da consciência da classe trabalhadora, ela pode estar além do nível da consciência dos seus dirigentes, não é? E é o que a gente espera, de fato, a gente está vendo isso aí nos movimentos de massa, esse é o resultado dos movimentos de rua, dos movimentos de massa, em que muitas vezes a classe trabalhadora pressiona suas direções para sair do mobilismo. E eu acho que, nesse sentido, a tendência, Tássio, eu acho que com as contradições postas por esse governo, eu acho que a tendência, de fato, é de que vai chegar um momento em que a luta de classe ela vai se acirrar a um nível tal de que a gente vai ter que encontrar uma saída, de fato, organizativa, não é? Porque é a saída que a classe trabalhadora tem, não é? Em termos de garantir as suas próprias condições de reprodução, né? E sem essas condições de reprodução da classe trabalhadora, impossivelmente. Os ganhos políticos cada vez são menos, não é? E alternativas, de fato, eu não vou entrar numa análise de conjuntura aqui, eu acho que, de fato, 2022 coloca para a gente um grande desafio para a esquerda, né? Que é de fato, apontar para o recrudescimento, né, de uma alternativa, em que, uma alternativa sem alternativa, eu diria exatamente isso. A gente está sem muitas alternativas, não é? A gente não tem uma alternativa concreta da classe trabalhadora, realmente, em torno de uma direção política que possa reverter o quadro desse ajuste, porque eu não acredito que Lula vá conseguir fazer isso. Lamentavelmente, pela sua trajetória e por todo o processo de conciliação de classe, se há uma verdade, como diria Marx, a verdade é a história. Ela está na história. E a gente não pode, não é, eliminar o caráter histórico desses processos e fazer uma avaliação política, ainda que, do ponto de vista tático, seja uma alternativa imediata ao bolsonarismo. Mas, do ponto de vista estratégico, eu acho que a gente ainda precisa construir uma alternativa de fato concreta para a classe trabalhadora, né? Então, isso, eu não vejo que essa alternativa ela vai ser dada, ela está dada de forma imediata na conjuntura para 2022, mas eu penso que o quadro da luta de classe, com as condições de trabalho que nós estamos vivendo, vai empurrar a classe trabalhadora, de fato, para uma busca e uma saída alternativa real. Bem, dos mares, o pior, obviamente, né, entre Bolsonaro e Lula, obviamente, a tática, eu acho que vai ser em torno de uma alternativa apontada por aí. Não sei, mas muitas águas vão rolar aí, não é? E como diz Hegel, a história é uma topeira, né? Ela tem movimento. De repente, né? Tudo pode acontecer. E é isso. A gente acredita na história e acredita na força coletiva da classe trabalhadora, não é? E que os assistentes sociais, de fato, nesse momento, não recuem, né, nas nossas defesas, que a gente não tenha medo, que a gente consiga olhar para a nossa história no sentido de que ela seja um alimento, né,
para a gente avançar, não é? Nas nossas funções, na nossa luta, né? Na defesa, de fato, não só das políticas sociais, não só dos direitos dos trabalhadores, mas numa alternativa anticapitalista, que eu acho que é essa alternativa concreta e real que a gente precisa, no médio e longo prazo, realizar. Porque a barbárie já está aí. E ou vai ser socialismo ou mais barbárie. Não tem alternativa, companheiro. É isso. Claudinha, pois que aconteça. Que aconteça, porque a gente precisa, de fato, ir além de uma saída momentânea de destruição, de derrota que seja eleitoral do fascismo e conseguir ter um debate programático mais fundo e de saídas estratégicas para a nossa sociedade. Isso é fundamental. Claudinha, gratidão por sua participação nessa nossa atividade de hoje, na Semana da Assistente Social. Passo para você fazer aí dar a sua despedida, a sua saudação para os demais participantes. Eu acho que é isso. Deixar aí o meu abraço forte, né, a minha saudação de luta e de resistência a toda essa categoria, né, aguerrida, que não é uma categoria que não foge à luta, e que a gente possa somar as grandes lutas políticas que são urgentes nesse país, né, Tássio? Nesse momento a gente está assim, não é, um pouco ainda, não é, tentando garantir nossas vidas e a vida do conjunto das classes trabalhadoras, mas no médio prazo a gente vai conseguir, de fato, somar na luta política para que essa alternativa ela seja construída. Esse é o que nos alimenta no cotidiano, no nosso dia a dia. É isso. Um grande abraço para você, Tássio, a Áurea e a todos que acompanham essa sua live, né? Eu acho que a gente ainda termina aí com Cristina, né? Na próxima semana, esse momento. E muita força aí na luta, tá? A gente vem acompanhando a sua luta política, eu acho que você nos representa a todos, né? Nesses anseios de um mundo melhor. Obrigada, Tássio. E parabéns, né? De alguma forma, parabéns para todos nós, assistentes sociais. Beijo grande. Cheiro. E é isso aí, pessoal. Hoje foi mais um dia importante de debate. Quem chegou depois pode acompanhar aí no IGTV as nossas conversas. Depois que terminar a semana, eu vou baixar todos os vídeos e colocar também no YouTube, para quem preferir acompanhar esses debates por lá, para a gente manter ativo os debates no interior da nossa categoria. Que bom que, assim como Manu, outras tantas pessoas estão gostando do que nós construímos para essa semana, e dizer para vocês que não acabou. Na quarta-feira da próxima semana, às 20h30, com Cristina Chaves, assistente social da educação, nós vamos conversar sobre assistentes sociais na educação. Agora a lei sairá do papel? Abraço para vocês, mais uma vez, obrigado, Claudinha, a todos e todas. Vamos acompanhar a atividade do Cefes e dos CREs e até quarta. Cheiro. Cheiro.